最初は準備運動手をまっすぐ上に上げて左右に振りますいきますよまず右から3はい Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que curte anime. Eu sou o Mário, estou aqui novamente junto do Vitor. Opa! E hoje viemos definir, estabelecer limites entre aquilo que é fofo e aquilo que é idiota. Nós iremos trabalhar sobre a desconstrução moral e cívica do gênero Slice of Life, onde veremos insinuações e entre um dragão humanoide e um humano preguiçoso chamado Kobayashi-san no Maid Dragon, além da minha manifestação feminina nos animes chamado de Himoto Umaru-chan, essas duas obras maravilhindas. Então, bora dissertar sobre esses incríveis animes filosoficamente idiotas que nós tanto amamos. Bora pro vídeo. Meta nota 1000 no Enem com essa redação que vocês irão escutar agora. Muito obrigado. Bora. Então vamos começar aqui a falar com o nosso primeiro anime aqui da nossa lista de Slice of Life bobinhos, né, que seria um anime que eu tanto adoro, que é Umaru-chan. Pode começar a dar uma introduzida, Mário? Himoto Umaru-chan. Bom, vamos dar uma pequena introdução da história. E por que eu disse que... fator curioso, por que eu disse que a minha manifestação, só que no caso de maneira feminina nos animes? Temos uma personagem chamada Umaru, que se eu não me engano o primeiro nome dela é Douma, alguma coisa assim. Eu não lembro mais o nome do irmão dela, então eu não lembro o nome dela também, né, o sobrenome, enfim. E na escola, ele é aquele estereótipo de garota perfeita. Ela é boa nos estudos, ela é boa nos esportes, ela é bonita, ela é gentil com todo mundo, ela tem algumas características de liderança, tanto que sempre que ela aparece na escola, tá sempre cheio de brilho nela, as outras pessoas sempre ficam olhando pra ela, admirando. Aluna exemplar. Exatamente, aluna exemplar. Eu não lembro agora o termo japonês, mas é alguma coisa Seito, não lembro agora. Só que quando ela volta pra casa, ela literalmente se transforma, porque ela vira uma versão chibi. Que ela coloca tipo um chibizinha muito fofo, diga-se de passagem. Muito bonitinho, que ela basicamente vira uma retardada que só quer saber de jogar videogame, de assistir anime, de ler One Piece na Jump e basicamente fica Jaco. E fica tomando Coca-Cola enquanto come batata e outros docinhos enquanto abusa do irmão dela, que acaba mais sendo um escravo do que realmente alguém que ajuda ela. Ou seja, na escola ela é uma pessoa normal, é o tipo de garota que você otaku nunca vai conseguir, e em casa... Exatamente. Ela é 10/10. É você. Exatamente, é basicamente a história de uma menina que é 10/10 na escola e em casa é só um otaku fedido como qualquer outro. Exatamente. E, cara, eu acho, tipo, ela não fica só retardada, ela vira uma criança, velho, ela faz birra, Sim. Mano, ela vira totalmente criança, entende? É incrível. Inclusive, se eu não me engano, no primeiro episódio, um dos primeiros, ela basicamente fica se jogando na cama, rolando. Se eu não me engano, no primeiro episódio, ou num dos primeiros, ela ficou toda manhosa, ficou rolando na cama, se jogando no chão, batendo nas coisas, porque ela queria que o irmão dela saísse, já era de noite, eles já tinham jantado, que ela queria ler a Jump, a semanal, né, a revista Weekly Shonen Jump, que ela não tinha lido ainda. Ela pediu pro irmão dela, ficou infernizando ele, pra ele ir comprar lá numa loja conveniente, numa loja de conveniência, a Shonen Jump. É aquela coisa, ela realmente vira uma criança. E uma coisa legal de Umaru é que quando ela meio que, entre aspas, se transforma, não da versão perfeita pra versão chibi, mas o oposto, da versão chibi pra versão perfeita, no fundo toca um Umaru! Umaru! Eu acho que é uma boa hora pra gente falar, inclusive, do Doma, que é o irmão dela.
Isso, O Taihei. Taihei, né? Que Doma é o sobrenome. É Doma mesmo? É Doma Taihei. Ah, então eu lembrei. Taihei. Então eu lembrei o nome da. Então eu lembrei o nome dela, é Doma Umaru mesmo, olha só. Que é ao contrário da Umaru versão Chibi, né? Que ele, tipo, é aquele cara que trabalha, ele Sim. já deve ter os seus 20 anos, 20 e poucos anos. Ele trabalha, ele basicamente é o Ota, que pra quem assistiu Tanaka-kan, né? Ele é o Ota da Umaru, cara. Ele mantém ela viva, mantém ela na linha, né? Entre aspas. Ele Dentro da medida do possível. Ele é basicamente o que qualquer irmão mais velho faria por sua mais nova. A diferença é que. Como é que podemos dizer? A diferença é que ele tem uma irmã mais nova que é uma otaku. Basicamente, esse anime é uma representação do que os seus pais sentem ao sustentar você, vagabundo. É basicamente isso. Desprezo. Não, porque... É que o Taihei, ele é basicamente escravo, cara. Ele é muito Sim. escravo da Umaru. Porque como o Mario já citou, né, com aquela fatídica cena. E não é só isso, tipo, eu lembro de um episódio que ela derramou coca no computador dele, fudeu o trabalho dele. Aí tinha outro episódio lá que ele tinha um bonequinho, era tipo... Era meio que um boneco, assim, de argila que ele tinha ganhado do trabalho. Aí a Umaru, ela começa a brincar com ele loucamente, quebra o bagulho. Então, ele é um escravo, velho. Ele tá... Mas já que a gente tá falando da relação dos dois, vale dizer que também tem umas cenas muito bonitinhas, porque quando a Umaru não tá sendo uma retardada, idiota e abusando do irmão dela, fazendo ele de escravo, tem algumas cenas bem bonitinhas, onde tipo, ela realmente tem uma preocupação com ele. Por exemplo, tem algumas cenas, por exemplo, teve uma que ele tava começando a trabalhar uns negócios em casa, e aí tava ficando meio que ruim pra ele e ruim pra ela, porque o espaço era curto, né, aqueles tipo casa japonês, que é um cômodo só, aí tem um puxadinho com uma cozinha, uma sala que vira quarto, e um armário, banheiro. Que eles compram uma divisória, né? Sim, exatamente. Isso, aí eles compram, fazem uma divisória, e ambos, assim, a priori acreditavam que seria bom pros dois. Só que aí a Umaru começava a brincar e ela começava a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes sem essa divisória, e ela começou a perceber que não ficava legal. Porque, cara, a simples falta da presença do irmão dela já deixava tudo aquilo mais chato, sabe? Então meio que os dois se atrapalhavam, mas só era legal, só era divertido porque os dois estavam ali. É muito bonitinho isso, cara. Diga-se de passagem que um dos maiores motivos pra ela não ter gostado de ficar sozinha é porque ela não tinha quem perturbar, né? Vejamos assim. E o irmão dela não tinha por quem ser perturbado. Exatamente. Ele até começa a ter aquelas ilusões, ele começa a ouvir um barulho, ele, o Maru, o que você tá fazendo? Aí ele, não tá aqui. Então, aí, tipo, fica toda aquela saudade e eles abrem a divisória e tal, tem todo aquele finalzinho mó bonito. Sim. Que tem várias cenas assim, na verdade, né? De, tipo... exatamente, essa aí foi só uma pra exemplificar isso, pra simbolizar, porque eu acho que é uma das mais marcantes. Exatamente. E a gente tem também os outros personagens, né? Saindo um pouquinho do irmão dela. Mas ao mesmo tempo, um que eu queria falar, que é acho que ele tinha um nome, tinha o apelido dele que era Bomba, alguma coisa assim. Você lembra dele? Bomba, exatamente. É o Bomba, que o nome dele é Motoba Takeshi, que é o Bomba que a gente conhece, eu acho que é Bomba, não lembro. Que é o Bomba, cara Bomba. Que parece, meio que um Ota, só que um Ota bêbado, tá ligado? Porque o cara tem 2 metros também. Ele tá sempre bebendo e indo visitar. Ele é outra versão tiozão. Exatamente. E ele é tipo amigo de trabalho, colega de trabalho do Taihei. Na verdade, eles são amigos desde muito tempo, né? Que eles estudavam junto e tudo mais. Sim. E eu lembro que o Bomba, ele gosta muito da Umaru, ele vai visitar ele. Sim. Ele é um dos poucos que sabe, né, dessa meio que segunda personalidade da Umaru. Aí ele passa... Na verdade, aí que tá eu até corrigi, que na verdade ninguém sabe que aquela Umaru ninguém sabe que existem, que as duas Umaru, digamos assim, a perfeita e a Chibi, são a mesma pessoa, porque o Bomba, ele conhece a Umaru versão Chibi.
mas ele não conhece a versão perfeita da Umaru. Verdade. Tanto que quando ele tem aquele episódio que eles vão pra praia todo mundo, né? Depois a gente vai mais falar mais pra frente das outras personagens também. Quando ele vê a Umaru versão perfeita, ele fica se perguntando quem é, pergunta se é namorada do Taihei. E aí ele fala que é a irmã dele, e aí o Bomba começa a ficar pensando como se, tipo, a família dele vivesse uma situação complexa, aí ele já começou a envolver os negócios de máfia na cabeça dele, aí sua família, aquele sua mais família de passa Blow, por tá dificuldade. ligado? Sim, e engraçado que todo mundo é assim, ou você conhece, eles só conhecem uma versão da Umaru. Aliás, a única pessoa que conhece as duas versões da Umaru sem ser o próprio Taihei é uma das outras personagens, que eu até acho que é interessante a gente fazer essa ponte, que é a Kirie, que ela é irmã do Bomba. Não, mas ela A conhece Kirie as Chan. duas versões da Maru. Pode crer que ela conhece a Maru da escola, ela é irmã do Bomba, né? Vai dizer que tipo, ela não odeia o Bomba, mas ela tem uma rixa com o Bomba assim em casa, tá ligado? Sim. Porque o Bomba sempre é aquele irmão que enche o saco, tudo. Não enche o saco de, tipo, pegar no pé e tal, mas, tipo, de fazer Ele é aquele irmão babão. Exatamente. E ela fica meio puta com ele. Tanto que ela tem um hobby. Eu gosto muito da Kirie, cara. Eu gosto muito dela. Eu só não gosto mais que a Ebina, né? Que depois a gente vai falar mais pra frente. Que ela tem um hobby que é de desenhar, né? Ela desenha livros infantis, Sim. você lembra disso? Que é inclusive a Sim, livro infantil sobre a Umaru, cara. É, muito bom. Que aí Como que ela conhece as duas versões? Explica aí pro pessoal. Então, basicamente, ela conhece as duas versões da Umaru. Ela conhece a versão da escola, toda respeitosa e tudo mais. Tanto que é até engraçado que na escola, elas não conversam muito, elas não são muito próximas. Só que a Kirie, ela meio que tem um sentido de proteção. Tipo, ela meio que tenta proteger a Umaru de qualquer coisa que possa ameaçá-la, a versão perfeita da Umaru. E ela meio que acabou conhecendo sem querer a versão Tibi da Umaru. Se eu não me engano, eu não lembro se foi assim, mas foi algo como... Por exemplo, tocar a campanha na casa do Correio. Do Correio não. Correio é o criador de Boku no Hero. O Taihei. E aí a Maru. O Taihei não estava em casa. A Maru foi correndo atendendo a versão Tibi dela. E quando ela atendeu, era a Kirie, não era o Taihei. E aí, meio que quando ela foi se apresentar, em vez de ela dizer que ela é a Umaru, ela disse que ela é a Komaru. Então a Kirie conhece as duas versões da Umaru, mas não sabe que são a mesma pessoa. Ela não sabe que elas são as mesmas pessoas, verdade. Exatamente. Aí, tipo, ela se apega muito a Umaru versão Chibi, né? Porque ela vê que ela acha tão fofo que ela começa a chamar ela de mestre e tal, você lembra disso? Isso. É sensacional, sim, cara. E também esse negócio de mestre também tem uma coisa a ver. Isso é mais uma coisa interpretativa, é mais se você parar pra pensar. Mas é também porque ela consegue. Porque ela vê na Komaru meio que uma coisa de liberdade, porque ela consegue ser completamente honesta com o que ela quer, a versão Tibi da Umaru. E ela não tem vergonha disso. E no caso, mesma, a Kirie gostaria de ser assim também. Então também tem essa interpretação que você pode fazer da Kirie tentar ser um pouco mais expositiva e mais verdadeira consigo mesmo. Também tem essa interpretação. Exatamente. Ela é uma personagem ótima também, cara. Eu gosto muito dela. Sim. E outra personagem ótima que pra mim tipo, tirando a própria Maru, eu acho que é a Best Girl que tem. Eu fico entre ela e a Sylphie e a Kirie. Eu realmente não saberia escolher entre essas três, eu não sei qual que eu gosto mais. Mas que é a Ebina, cara. Eu gosto muito dela, que é aquela lá que é tipo a Hanamaru, que ela veio lá do interiorzão. Hanamaru. Você sabe que ninguém vai entender essa referência porque ninguém sabe quem é Hanamaru e você não tem que explicar isso. Mas não tem que explicar, mais pra frente, pro futuro. Mais pra frente iremos comentar. Se você entendeu, parabéns, cara. Você faz parte do pequeno grupo seleto de brasileiros que assistem essa desgraça. E assistiram essa desgraça. Se bem que se entrarem lá no meu My Anime List, vão ver logo, que bosta é essa aqui? Enfim, vamos deixar no ar. Vou deixar no ar, exatamente, cara. Mas a comparação foi muito boa. Eu gosto muito dela justamente por isso, tipo, ela é toda tímida e tal, ela chega... Ela tem também o bagulho, né, ela fala... Ela tem um bordãozinho, eu não lembro o que é que ela fala direito, mas ela tem. Mas eu sei que aí ela vira amiga da Umaru. Eu não lembro se ela chega a conhecer a versão Chibi da Umaru, eu acho que não.
Não, se eu não me engano, não. Não, ela não chega a conhecer. Mas é uma personagem muito boa, cara. Ela é bem tímida. Eu gosto bastante da Ebina. E ela é uma personagem bem completa, porque ao mesmo tempo que ela é tímida e falta confiança pra ela, tipo, ela consegue fazer um monte de coisa, porque ela consegue cozinhar, ela consegue fazer as coisas tudo lá, consegue lavar a roupa, porque ela mora sozinha, né? Então ela tem essa necessidade de saber fazer a própria comida, de saber lavar a própria roupa, de manter a casa limpa, porque ela mora sozinha. Ela mora no mesmo dormitório onde o Taihei mora, só que tipo ela mora no andar de baixo. Ah, é verdade. Nossa, eu Então- não lembrava disso. Sim. Então ela e a Umaru pegaram essa amizade forte, principalmente porque elas se conheceram ali e todo dia elas vão e voltam juntos da escola. Porque elas basicamente fazem o mesmo caminho, já que elas moram no mesmo dormitório. Verdade. Uma coisa interessante que a gente pode falar sobre a Ebina é meio que um dos pequenas coisas, né, relacionadas a romance que tem o Maru é entre ela e o irmão da Umaru, né? É mais unilateral, né? Porque eu acho que o irmão da Umaru meio que não é aberto a romance, digamos assim. É verdade, ele é meio, tipo, ele nem percebe, ele é meio, digamos, tonto pra isso, entende? Ele não percebe Isso. quando tem. Tanto que depois tem aquela outra personagem lá, que vem na segunda temporada, mas deixa isso mais pra frente, que também tem um romancezinho e nem dá bola. Sim, e no caso da Ebina é mais essa insinuação, entre aspas, porque ele foi meio que. Ela tava meio que perdida, porque uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, a Ebina era do interior, ela não era tipo da cidade grande. Então quando ela foi pra cidade grande pra estudar lá no ensino médio, então ela meio que tava meio perdida, assim, não sabia meio como funcionavam as coisas, porque realmente as questões de logística são bem diferentes pra se morar no campo. De fato. No Japão e pra se morar numa cidade grande, então ela tava meio perdida, assim, perdida não de localização, mas assim, do que fazer, como fazer. E aí o Taihei viu isso e acabou ajudando ela a encontrar os lugares e tudo mais. E aí meio que criou essa grande empatia, vou colocar assim. Sim, sim. Mas ela é uma personagem muito boa no geral, cara. Eu gosto bastante dela. Eu acho muito fofo que ela chama ele de Oni-chan também, se você lembra disso? Ela chama ele de Oni-chan. Acho isso muito fofinho. Não é Onissa? É, Oni-san, é verdade. Mas na verdade isso é até comum, porque geralmente, assim, no Japão, quando ela chama ele de Oni-san, porque basicamente, Oni-san não é, Oni-san, tem dois i. Basicamente porque ele é irmão da amiga dela, então isso é comum. Se você for ver as outras, a Kirie e também a Shirifin, que a gente vai falar mais pra frente, elas também chamam ele desse jeito. Sim, é verdade, né? Pode pá. É porque ele é irmão de uma amiga delas. É, tem essa. Eu acho que outra personagem boa que a gente podia. Nossa, cara, que é uma. Eu também, tipo, como eu disse, eu fico entre as três, né? De melhores, eu não sei dizer. Que é. Considerando que a primeira é a Umaru, né? Não tem contexto. Tem como contestar. E, tipo, a gente pode aproveitar pra falar da Sylphie, que é a que eu quero falar agora, e falar da terceira versão da Umaru. É verdade. É um bom lugar pra falar dessa terceira versão da Umaru. Exatamente. Porque basicamente a Umaru ela tem três personalidades, né? Ela tem a personalidade dela certinha, a Umaru do Chibi, que a gente já explicou, que é aquela animada, lá, criança retardada. E a gente tem a versão. Como é que eu posso dizer? Kakoi. Como? Kakoi, a versão legal da Umaru, que ela coloca aquela máscara, ela é toda descolada, mas ela joga bastante videogame. Ela, tipo, manja questão de. Ai, esqueci o nome. Aqueles videogames que ficam geralmente em um lugar assim, de arcade, mas tem um lugar, nome específico. Fliperama. Isso, fliperama, ela faz todos os negócios de fliperama. Sim, sim. E, tipo, de vários jogos. É um bagulho meio Superman, né? Clark Isso, Kent, ela é meio que uma mistura das duas Umaru, porque ela mantém aquele vício por videogame, Só não que ela tão não é tão compulsivo e elétrica. infantil. É Exatamente. irrespeitável, entende? Ela ainda tem Exatamente. respeito. Porque, convenhamos, ela perde todo o respeito quando ela tá na forma X, entende? Não é que ela perde. Não, você está completamente equivocado. Não é que ela perde o respeito. Ela redefine os conceitos de respeito e a partir desse momento todos os outros que passam a estar errados, porque ela continua certa. É verdade, Maru sempre está certa. Sempre está certa, não questione. Mas, enfim, aí tipo, pra disfarçar, né, porque ela quer manter aquele ar de responsabilidade na escola,
pra não topar com ninguém que ela conheça, ela usa um disfarce que tem até um nome. A gente tá esquecendo teu nome, esse disfarce. Que é como que se pronuncia? UMR. É UMR. UMR, só que UMR. não precisa certinho. UMR. UMR. Inclusive, é uma coisa até legal que na abertura, a primeira abertura UMR, Janai e Umaru. Tipo, ela fala, não é a UMR, é a Umaru. É bem legal. Verdade. E aí, tipo, basicamente ela tem essas iniciais, uma boina. Aí ela passa um bagulho preto assim no olho, né? Coloca uma máscara. E ela prende o cabelo em cima da boina e, cara, pronto, ela já tá irreconhecível. E ela também usa meio que umas roupas um pouquinho mais descoladas. Ela usa aquelas roupas bonitinhas que ela usa quando ela tá no modo Umaru perfeita, né? É, uma roupa um pouquinho mais largada, né, digamos assim. Sim. Mais casual. E aí, basicamente, tipo, ela veste essa roupa e vai entrar nos fliperamas, assim, nas casas de jogos, assim, que no Japão tem bastante, a gente vê isso bastante em anime, inclusive, né? Ela entra lá, cara, e ela é tipo a fodona, tá ligado? Ela entra nos concursos, assim, ela entra nos como que chama? Campeonatos. Nos campeonatos, ela ganha. E num desses campeonatos, ela conhece a Sylph, né? Não que ela conheça, que ela já conhece da escola. Que é até interessante, né? A diferença da relação entre a Sylph e a Umaru na escola. A Sylph e a Sylph e a Umaru a Umaru Gamer, né? Isso. Outro lado curioso que a gente acabou de perceber. Vamos pegar as 3 amigas da Umaru. A Kirie, a Shirufin e a Ebina. Qual das 3 é mais amiga da Umaru? Mais próxima? É a Ebina, certo? Eu diria que sim. Ao mesmo tempo, ela é a pessoa que menos conhece as outras facetas da Umaru. Porque a Shirufin, ela conhece a Umaru e conhece a UMR. Só que ela não sabe que são a mesma pessoa. Mas ela e também conhece o Kirie... Chibi, se eu não me engano. Ela conhece a Sylph. Não, ela não conhece a versão Chibi. Não? Ela não conhece. Já a Kirie conhece a versão Chibi e conhece a versão perfeita, mas não conhece a UMR. Já a Ebina conhece só o Umaru perfeito. E engraçado que ela é a melhor amiga da Umaru. É verdade. Se for pra pensar, é a que mais conhece assim, a Umaru, a própria Umaru. Tá, qual que é a versão real da Umaru? As três são a versão real da Umaru. Eles são partes dela, né? Sim, por exemplo, lembra quando. Fazer um paralelo comigo, por exemplo. Lá quando eu estava na escola, agora que eu estou na faculdade, eu realmente costumo ser aquele cara que toma a frente, vou lá e converso com as pessoas, tento trazer elas, explorar o máximo que elas podem oferecer para projetos, trabalhos. Na escola também era assim, com notas. Só que quando eu chego em casa, eu sou um vagabundo que fica deitado comendo assistindo anime. Eu tenho um pouco disso também, cara. Aliás, talvez muita gente se identifique. Mas não quer dizer que eu sou um fracassado ou que eu sou um top também. Não, você redefine os conceitos de respeito. Exatamente, até porque o respeito sou eu sou o respeito. E tipo, eu também tenho um pouco disso, que, tipo, algum pessoal da minha sala, né, eles sabem que tal, eu curto anime e tal, são mais chegados de mim, porque eles assistem também. Então volta com seus amigos. Mas enfim, meus amigos eles também assistem. Eu não falo que eu assisto alguns animes, né, porque, tipo, mas os shonenzãos eu falo que eu assisto. Só que, tipo, na sala eu sou conhecido como o cara que fala de política. Sou conhecido o cara sério, entende? E, cara, eu chego em casa, velho, eu só... É a mesma coisa, eu viro um vagabundo, cara, porque eu não ligo pra mais nada, a não ser... O engraçado... Por exemplo, as pessoas que devem saber que você assiste anime, devem achar o que? Ele assiste, vamos lá, Nanatsu no Taizai, Boku no Hero, One Piece, esses animes shonen, porradeiro, nossa, ele deve adorar. Aí você vai ver a lista verdadeira dele, tipo, os únicos 3 que ele assistiu foram esses, o resto é Umaru, Tanaka-kun, Yuru Camp, tudo nesse naipe. É um bom momento, né, que a gente tá falando dos nossos gostos assim, pra convidar vocês, né? Entrem lá nos nossos My Anime Lists, vão estar aí na descrição e dêem uma olhada aí pra vocês conhecerem um pouco mais a gente, qual que é a gente faz um vídeo assim sobre nossos próprios My Anime Lists.
Só que entrem lá, cara, e vocês vão conhecer um pouco mais da nossa mente perturbada de... de otaku. Exatamente. Manda solicitação de amizade, a gente aceita todo mundo. Pode mandar comentário que a gente responde. Dentro da medida do possível a gente vai respondendo. Lá no meu caso, eu gosto de até de colocar... Eu faço um critériozinho de notas. Eu gosto de colocar uma mini crítica naquelas tags lá que é possível no My Anime List sobre todos os animes que eu assisto. Não tem todos, mas na grande maioria tem. Uhum. Bom, entre lá e aproveitem. Voltando para o Maru, temos a segunda temporada, que basicamente vem alguns personagens novos e um aproveitamento maior de alguns personagens que não apareceram tanto na primeira temporada. Um desses personagens novos é uma garota nova, né? Porque a gente tinha as 4 lá, a Maru, a Shirofin, a Ebin e a partir daqui eu ouvi. Bom, a partir daqui a gente conhece a Hikari. Eu gosto dela. Eu gosto de uma cena específica. Eu não gosto tanto dela. Eu gosto da relação que ela tem com o Maru. A relação que ela tem com o Maru é interessante porque é talvez a única vez que aquela Maru Chibi, que vai dizer é a única versão que a Hikari conhece, ela é uma relação de conflito, tipo de rivalidade, e você costuma ver isso na Yuemar com a Shirofin, mas não nas outras versões da Umaru, por assim dizer. É até legal, porque as duas ficam brigando pra ver quem que é a, entre aspas, irmã verdadeira do Taihei, já que a Hikari gosta bastante do Taihei e trata ele como se fosse um irmão mais velho também. Inclusive ela chama ele de Onichi, alguma coisa assim. Sim, também. Mas é porque ela tem aquela relação, né? Tem uma história até, que, tipo... Sim, que aí vai puxar pra uma outra personagem que a gente também pode até falar, que é, no caso, quando o Victor citou um pouquinho atrás sobre possibilidades românticas em Umaru, que são quase nulas, vale dizer. Sim. Que basicamente tinha, junto do Taihei, que é o irmão da Umaru, e do Bomba, tinha uma outra menina que também estudou com eles e também passou a trabalhar na mesma empresa, só que com um cargo, se não me engano, mais alto que eles. Que eu não lembro o nome dela agora. Não acho relevante o nome dela, basicamente. Kongo Kanu. Acho que é Kanu? Canal. Kanu, sei Kanau? lá. Kanau. Como é que... Canal. Como é que é? Kanau? Canal. Então é canal, pronto, canal. Canal. Basicamente, essa mulher aí, ela gosta do Taihei, tipo, relação amorosa mesmo. Eles se conhecem desde muito ela tempo. faz parte de um arcozinho aí, meio... Um bem pequenininho. É legal. E a Hikari... a Hikari é a irmã mais nova dessa... Sim. Dessa mulher aí, que eu nunca... Sei lá, que eu não lembro deles pronunciando o nome dela, então caguei pro nome dela. E o engraçado é que ela passou a gostar do Taihei também, a Hikari, mas não nesse sentido amoroso, mas nesse sentido de irmão mais velho, uma vez que o Taihei foi lá na casa das duas e a irmã dela cozinhava muito mal. E aí o Taihei foi cozinhar e cozinhou super bem, e ela, tipo, ficou apaixonada pela comida dele. E aí ele ia lá outras vezes, brincava com ela, ele tinha já esse meio que espírito de irmão mais velho, porque ele brincava com o Maru bem criancinha também, então ela meio que também passou a ver ele como irmão mais velho. E vale dizer que a Hikari, ela estuda na mesma classe, na mesma escola que o Maru, só que numa classe diferente, porque lá na escola da Maru, digamos assim, tem tipo, meio que uma separação entre os alunos, entre aspas, normais e os alunos superdotados, assim, que eles são muito inteligentes. E a Hikari faz parte desse grupo. Até por isso, ela é até que bem solitária, bem retraída. Então, uma das poucas, assim, pessoas que ela tem contato, além da irmã dela, no caso, é o Taihei, essa relação de irmão mais velho, e a Umaru. Ela, por tabela, acaba conhecendo a Umaru e acaba tendo uma relação, digamos que, próxima da Umaru, meio que uma rivalidade para ver quem é a irmã preferida, por assim dizer. Vale dizer que a Maru, apesar dela estar nessa sala aí de superdotados, ela não estuda não, mano. Ela não estuda. A Maru não, a Hikari. Não, a Maru. A Maru, ela não estuda. Não. Ela tá numa sala de superdotados. Ela não estuda. Não, a Maru não está na classe de superdotados. Ela tá na classe dos alunos normais. Pode pá. Inclusive, tem até
um evento lá na escola delas, onde eles chamam o representante dos alunos normais e o da classe superdotada. Então, basicamente, ali a gente descobre que a Umaru é a mais inteligente dos alunos normais e a Hikari é a mais inteligente dos alunos superdotados. Mas sabe o que eu lembrei? Pode falar. A Umaru, ela foi indicada pra ir pra aquela sala, mas ela não quis. Exatamente. Porque era mais trabalho pra ela. Exatamente. Então ela preferiu ficar na sala normal a ficar no superdotado, mas ela teve essa escolha. Exatamente. Nossa, meu nível de vagabundagem. Eu não posso julgar que provavelmente faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa também. E aquele mini arco que a gente comentou sobre a irmã da Hikari, que eu não lembro o nome, e eu não vou lembrar, eu me apego muito à pronúncia dos personagens dos nomes. Uhum. Eu não gosto de pegar e falar a minha pronúncia, eu gosto de lembrar como eles pronunciam e tentar reproduzir alguma coisa parecida. Como eu não lembro deles pronunciando o nome dessa mulher, da irmã da Hikari, aquela que tem interesse amoroso no Taihei, então eu vou simplesmente chamar de irmã da Hikari. Meio que ela chama o Taihei pra ele meio que fazer algum trabalho lá numa outra cidade, e aí ele ia ter que fazer uma viagem de alguns dias, e aí ele meio que ia deixar o Maru sozinha. Só que meio que a Umaru ficou preocupada e foi junto, tipo, ela foi escondida. Sim. E aí quando ela viu agora, inclusive. isso, e aí quando ela viu a maneira com que aquela mulher estava se comportando perto do Taihei, ela percebeu que aquela mulher gostava do Taihei, mas gostava no sentido amoroso mesmo. Então ali foi até interessante, foi um ciúme legalzinho, um ciúme bobinho de irmã, que realmente acontece, mas ali eu até interpretei como, tipo, ela vai vir e vai tirar meu escravo, velho, não posso deixar isso acontecer. É uma interpretação também possível, mas acho que puxa mais pro lado de ciúme de irmã do que outra coisa. E aí ela fica super grudenta com ele nesse episódio, é bem legal, é bem bonitinho. Sim. Sabe uma coisa que eu percebi? É que a gente só falou um pouquinho sobre a Sylph, tem bastante coisa pra falar ainda. Não, tem muita coisa pra falar sobre a Sylph. Inclusive, posso até, só pra terminar essa parte, esse arco também tem um gancho relacionado à Ebina. A gente já pula pra Sylph. Tem. Que você lembra que nesse arco, eu não lembro se foi exatamente nisso que o Taihei foi trabalhar, ou se ele acabou indo lá por tabela. Mas se eu não me engano, ele foi lá pra ajudar num restaurante. Que tava precisando de alguém pra cozinhar, alguma coisa assim. Ou ele foi ajudar em alguma outra coisa e acabou entrando nesse restaurante ajudando lá o pessoal por tabela. E o dono desse restaurante, lá o cara que tava com os principais problemas, ele é o irmão da Ebina. Lembra que a Ebina comenta que tem um irmão mais velho? O cara desse restaurante é o irmão da Ebina, tem até esse paralelo. Que ele fugiu de casa pra ser... Nossa, me dá uma essa história, exatamente. Cara. É por isso que eu gosto dessa segunda temporada, é porque ela não só fica na comédia, mas é que ela coloca alguns, entre aspas, não é drama, mas ele coloca algumas histórias à parte, que diferente de alguns animes que, tipo, tá muito comédia e de repente você coloca as histórias ficam ruins. Só que, tipo, em Umaru eles conseguem dar um ritmo gostoso pra você ver, entendeu? Eles conseguiram fazer o que New Game não conseguiu na segunda temporada. Que é dar um background maior para os personagens, que faz sentido, tem um lado cômico, mas também tem um lado um pouquinho mais sério. Não é que, nossa, ficou muito sério, mas ficou um pouquinho mais sério. A seriedade que precisava para dar um background bom para os personagens. Tanto para esses personagens novos que foram apresentados, quanto a relação que eles tinham com alguns personagens antigos que a gente já conhecia. A Ebina, o Bomba, a Kirie, propriamente, quando a gente soube que o Bomba é irmão da Kirie, isso já na primeira temporada. Exatamente. Eu acho muito gostoso a segunda temporada. Sim. As duas temporadas são muito boas. Sim, ambas são muito da hora. Só que mas eu realmente gosto muito mais da segunda, cara. Eu acho que inclusive eu vou olhar aqui meu list enquanto eu falo aqui. Eu acho que eu dei uma nota bem melhor pra segunda. Eu acho que eu dei, tipo... Ou eu dei 8 para as 12, não lembro. Mas enfim, cara, a Sylph, a gente não falou quase nada. Mas tipo, a Sylph, como ela conhece essa versão? Como é que é? Yuemaru. É quase meu nome. Pode pá. Que ela tá lá jogando, né? Ela é uma gamer também. Ela tem essa na sala de aula, ela tem uma rixa com a Maru, né? Que é meio que uma rixa tipo de nota, porque a Sylph vai dizer que ela também é uma aluna ótima. Eita porra. Inclusive
Derrubei o bagulho aqui, mas de boa. E, inclusive, eu não lembro direito, cara. Pode ser coisa da minha cabeça, pode ser paranoia. Eu não lembro direito, eu posso estar falando merda. Mas se eu não me engano, a Sylphie, ela deixa de ir pra outra classe, pra classe dos mais avançados, justamente pra continuar com o Maru, pra ela poder... Eu acho que é isso também, se eu não me engano aconteceu isso mesmo. Exatamente. Pode ser de outro lugar isso daí, mas eu tenho quase certeza que é de Maru, cara. Que tem um bagulho assim. E digamos que seja assim, e, tipo, ela tem essa rixa de nota, entende? Que é meio que tipo, no começo, a Maru, ela é muito inimiga da Sylphie. Não em que de nota, tá ligado? A Maru quase não liga pra isso, a Maru nem dá bola. Ela até dá uma zoada nela às vezes, né? Dá uma aloprada. Só que, tipo, depois elas vão pegando amizade em ambas as formas dela, né? Na forma gamer e na forma da escola. Só que na forma gamer, ela conhece ela em um campeonato de um jogo de luta, se não me engano, em um dos arcades aí que a Maru tava. E elas acabam brigando, e elas acabam tendo a mesma rixa que elas têm na escola, só que de forma dos jogos. Lembrando que, né, ninguém sabe, ela não sabe que a versão gamer dela é a Maru da escola. Ela não sabe disso, né, que elas têm. Porque a Maru na escola, ela tem essa rixa de nota, e na parte dos games, elas têm aquela rixa de respeito, entende? Porque... sabe aqueles inimigos que eles se respeitam? É tipo essa é a relação entre a Maru e a Sylphie na versão gamer. Porque aí, tipo, depois vai indo os episódios, vai indo as temporadas, até chega um ponto que na segunda temporada, elas viram super amigas, tá ligado? Elas ainda tem uma rixa, mas, tipo, cara, ela vai na casa da Sylphie, na versão gamer dela, ela entra na casa da Sylphie, tanto que tem uma coisa engraçada, né? Que, tipo... a Maru na versão gamer, ela entrou na casa da Sylphie uma vez, né? Ela foi lá jogar videogame e tal. E a casa da Sylphie é tipo... Mário, eu já falei bastante. Conta a história da Sylphie aí, você lembra? De onde que a Sylphie veio? Consigo. Se eu não me engano, que inclusive o nome dela é Shirufin, Shirufin Fodo, alguma coisa assim. Porque, se eu não me engano, na verdade, a família dela era uma família bem rica e eles moravam na Alemanha, algum país europeu assim, se eu não me engano. E a Shirufin, ela sempre queria... Tachibana. Oi? Tachibana Sylphie. Isso, Tachibana. Ela... Agora, eu não lembro assim, exatamente o plot, mas eu lembro que o irmão dela... Ela tinha uma admiração muito grande pelo irmão dela, que também trabalha com o pai. Né? Porque ele é um otacão, é tipo o Maru mesmo. Sim. Ela tinha essa admiração porque achava que ele conseguia fazer as coisas e tudo mais. E ela sabia, eu não lembro agora, essa parte eu realmente não lembro muito bem, mas eu lembro que ela teve uma vontade muito grande de vir pro Japão, se eu não me engano, eu não lembro se era. Porque mais ou menos, é porque tipo, o irmão dela, como ele era aquele otaku tipo, de guardar Dakimakura no quarto e tudo, tanto que, tipo, na casa deles, o quarto dele era tudo cheio de pôster, tá ligado? A entrada do quarto dele era cheio de pôster de anime e tal. E aí um dia ele viajou pro Japão. E isso a Sylphie era pequena, né? E ela tinha sempre esse sonho de ir morar no Japão junto com o irmão dela e tal. Porque ela gostava muito da cultura pop japonesa. Ela queria estudar no Japão e tudo. Sim. E é até legal, porque quando ela vem, se eu não me engano, no começo ela era meio que, digamos, controlada, por assim dizer. Ela era normal. E ela conforme ela foi virando ataque, ela foi se corrompendo, entre aspas. Ela foi ficando mais alegre, mais falante, mais excêntrica. E uma coisa legal, mesmo que ela tenha esse lado bem excêntrico, porque ela fala muito rápido, ela fala de maneira formal. Tanto que um bordão dela é que ela fala muitas vezes de suar, que é tipicamente uma maneira de, digamos assim, ser uma frase formal. Se a Ebina é a Hanamaru, podemos dizer então que a Shirufin é a Daya. Fica aí mais um easter egg aí pra quem pegar. É verdade, realmente, cara. E, cara, aí tipo, ela vai morar no Japão e ela tem aquela casa. A casa dela é totalmente Japão tradicional. É tipo, sabe, um templo a casa dela. E aí é muito engraçado que... Típico mansão de gente rica, só que versão oriental. Exatamente, que é bem comum em anime, na verdade. Sempre tem um personagem rico que tem uma casa dessas, né? A Ojo-sama. Hã? A Ojo-sama. Da onde? Eu não conheço. Não, Ojo-sama é esse estereótipo de menina super rica
que mora num lugar, tipo uma mansão, um castelo, esse negócio assim. Ah, tipo a Mug, então, né? Isso, a Mug, a própria Daya. Opa! Opa! Mas então, eu não sabia dessa nomenclatura. E tipo, é engraçado porque aí vai chegando aquelas portas lá de madeira oriental, sabe? Meio de papel, não sei o que é aquilo lá, um tecido, é bem fino. E aí chega no quarto do irmão dela, e a porta é toda decorada com Dakimakura e tal, é muito da hora, cara. E aí, Sim. beleza. E aí a Umaru, ela vai na forma gamer dela lá, e é engraçado porque depois elas vão fazer um trabalho na casa dela. Aí já o Umaru já tá na segunda temporada, né? O Umaru já tá na versão escolar, ou versão normal, entre aspas, da Umaru. Ela já tá amiga da Sylph também. Elas vão fazer um trabalho na casa da Sylph e ela tem até que fingir que ela nunca foi lá e tal. Então, o episódio de Natal, eu não lembro muito não, sinceramente. Eu não lembro muito de Remote, assim, faz bastante tempo que eu assisti. Eu acho que faz pouco tempo, eu achei esse ano a segunda temporada, né? A primeira eu assisti algum tempo atrás, mas a segunda eu achei esse ano. A Umaru, ela se veste de Papai Noel. Game, ela se veste de Papai Noel, vai visitar a Sylph, é um bagulho bem bonitinho, né? Que outra coisa que a segunda temporada foca é na amizade entre as duas. Não só entre as duas, em todas, né? Fica mais reforçado, eu acho isso muito da hora. Inclusive, só pra completar da Shirofin e já falar dessa amizade também, uma coisa muito legal e interessante é que a Shirofin, ela é meio que daquele jeito bem excêntrico, espontâneo, falante dela o tempo inteiro. Só que teve algumas poucas cenas que ela ficou bem retraída e bem tímida, que é quando o irmão dela tá por perto. É muito bonitinho isso. Ah, é, verdade, realmente. E essa questão da amizade é muito bem explorada, se eu não me engano, eu acho que é num dos últimos episódios da primeira temporada, no último, que é justamente naquele episódio de praia que vai todo mundo junto, né? Que vai o Bomba, vai a Kirie, vai as meninas todas, as 4, né? A Ebina, a Shirofin, a Umaru e a Kirie. Inclusive nesse episódio, o Bomba passa a praia inteira sem saber que uma das meninas era a Kirie, a irmã dele. E ele até fica falando, nossa, mas que menino, não sei o que, bonitinho, não sei o que. E ela não é reconhecendo a própria irmã, é cômico. Teve meio que um mini drama nesse episódio, porque a Umaru via a amizade delas como uma amizade verdadeira e ela começou a se sentir mal por ela esconder as outras faces dela. A face Tibi, a face da Uemaru, e ela começou a se sentir um pouquinho mal por isso. Então, teve um mini drama dela ficando triste porque ela queria falar sobre isso, e esse mini drama durou só daquele episódio, tá? Não foi um drama contínuo. E ela com medo de revelar, ela queria revelar isso pra elas, mas ela ficou com medo de revelar isso e causar um impacto, uma decepção muito grande em todas elas, e elas acabarem perdendo a amizade. E aí o irmão dela vai lá e conversa com ela, falando que se ela escolhesse mesmo isso, a amizade delas é tão verdadeira que elas iriam aceitá-la e tudo mais. Mas no final ela acaba nem contando, porque meio que fica tudo bem quando acaba bem e ela acabou não contando. E a relação de todas elas continua a mesma, só que mais amistosa. Bom, agora, fazendo outra questão, vamos para um outro anime filosoficamente idiota e fofo. Vamos falar de Kobayashi-san Chi no Maid Dragon, ou simplesmente Maid Dragon. Inclusive, eu acho 1000 vezes mais fumado. É o dono da abertura mais fumada que eu já vi, uma das pelo menos. Certamente. E é um anime extremamente fumado e retardado, cara. Mas não deixa de ser igualmente carismático. Exatamente. Bom, falando um pouquinho da história, como o próprio nome sugere, Maid Dragon fala sobre um dragão que se torna, ou uma dragão que se torna uma empregada de uma humana. Basicamente nós temos a Toru, que mora no mundo humano,
e meio que ela estava presa por uma espada lendária nesse mundo, então ela não conseguia fazer nada e ela estava nas montanhas. Ela não conseguia sair dali. E aí, basicamente, temos a Kobayashi, que é uma assalariada normal no Japão, que mora sozinha, Tá sem beber. Que sai, depois do trabalho sai pra beber e não tem relacionamentos com ninguém, é completamente séria, não tem hobby nenhum, ou seja, é uma assalariada genérica do Japão. E numa dessas saídas que ela bebeu, depois do trabalho, ela ficou tão bêbada que ela foi pras montanhas, viu lá um dragão. Aí ela ajuda esse dragão, tira lá a espada, sei lá como. Enfim, eu sei que ela ajudou esse dragão e ainda tava com uma garrafa, então basicamente ela e o dragão... Tipo, a espada que ela tava era bem pequena, velho, pra ela, né? Sim. Era como se fosse uma farpa presa Sim. nela. E aí ela tirou a espada e a Kobayashi não, qual que é o nome? A Touro, né? A Touro ficou completamente grata por ela. Sim, e aí basicamente as duas começaram a beber e aí chegou num ponto onde a Touro perguntou pra Kobayashi: ah, eu posso ir morar com você? Aí a Kobayashi bêbada: ah, pode. E aí meio que depois, curada da ressaca, no outro dia, a Kobayashi vai sair lá do apartamento genérico japonês, igualzinho o do Taihei, do Himoto, que a gente falou anteriormente, com um quarto que é sala, tem um espacinho pra usar, puxadinho ali que tem o banheiro e tudo mais. Na hora que ela sai, tem um dragão na porta dela. Inclusive, e aí ela... uma coisa interessante que a gente podia colocar é que a gente pode fazer um paralelo entre a Kobayashi e a Maru. Porque a Kobayashi, ela é uma pessoa extremamente séria, trabalhadora, racional, até o momento que ela começa a beber. Porque quando ela começa a beber, ela vira aquele otaku, amante de maid. É curioso como aqui a gente pode fazer um paralelo entre a Kobayashi e a Toru com a Umaru e o Taihei. Porque aqui, no caso, lá a gente tinha uma personagem muito infantil e egoísta, que era cuidado por uma pessoa super séria e responsável. E aqui a gente tem uma pessoa super séria e responsável que é cuidada por uma pessoa muito egoísta e infantil, que é a Toru. Então, meio que a relação é parecida, só que a personalidade de quem é cuidado e quem é cuidador é inverso. É muito interessante isso. Exatamente. E também vale destacar a maneira como o anime ele passa os primeiros episódios fazendo a Toru entender como é que funciona o mundo humano. E aí tem alguns pequenos conflitos ali que é utilizados como base para criar comédia, da Toru colocando conceitos do mundo dela, porque esse mundo não tem dragões, a Toru veio de outro mundo. Sim. Onde no mundo dela é de um jeito, e aí nesse mundo pacífico é de outro jeito. Então, algumas comédias são feitas basicamente com essa visão da Toru que vai mudando conforme ela vai vivendo mais tempo com a Kobayashi. É meio que tem Gabriel Dropout, tá ligado? Aquele bagulho lá que toda a resolução pra Toru é meio que destruir o mundo ou matar os humanos. Sim. Porque a única ou usar uma mega magia forte. Uma das poucas manas que a Toru ela tem uma afinidade é a Kobayashi, porque ela tem um negócio que ela odeia humanos, tá ligado? Porque no mundo dela ela é meio que caçada, né? E é interessante como a Toru, por mais que ela tenha esse lado todo feliz, né? A personalidade da Toru é bem parecida com a da Umaru, que é bem feliz e alegre. Sim. Só que no caso ela canaliza toda essa coisa pra cima dela pra ficar ajudando a Kobayashi. Tem uma coisa engraçada que ela corta a própria cauda pra ela fazer meio um jantar toda hora. Ela tenta sempre fazer com que a Kobayashi coma a cauda dela, né? Mas nunca consegue porque a Kobayashi sempre percebe e fala que não vai comer aquilo. Fora, por exemplo, a maneira com que ela queria limpar as coisas, que ela queria destruir tudo. Aí ela fala, não, isso não pode, então vou voltar. Aí eu uso uma magia que volta no tempo, as coisas lá e elas voltam. Ou tentar limpar a roupa com a saliva dela, que ela coloca a roupa dentro da boca e vai tirando. A boca dela virou uma máquina de lavar, né, meio? Sim, exatamente. Mas também é bonitinho como a Toru, mesmo ela sendo muito forte, visto que é um dragão, ela se transforma numa humana, né, uma semi-humana, né, porque ela ainda tem o chifrinho, tem o rabo, né, a cauda dela.
ela, tipo, sente. Algumas vezes ela sente um pouquinho de medo das coisas humanas. Por exemplo, lá naquela vendinha, naquele mercado, quando ela, numa cena que a Toru e a Kobayashi foram nesse mercadinho, um ladrão tentou roubar uma senhora, e aí a Toru foi atrás e conseguiu render o ladrão. Só que, tipo, ela rendeu, tipo, pulando mó alto, dando uma porrada no ladrão, e aí todo mundo começou a olhar pra ela e aplaudir, só que essa pressão de estar todo mundo olhando pra ela deixou ela com medo. E Sim. então, é curioso como, tipo, a Kobayashi foi lá, pegou na mão dela e foi levando ela, tipo, pra confortá-la. Tipo, um dragão que é claramente muito mais poderoso que qualquer uma das outras pessoas ali, tava com medo daquela exposição. Chega a ser bonitinho. É meio que uma humanização daquele dragão, por assim dizer. Exatamente. Ele tem todo aquele drama, né? Que no final até mostra o pai da Kobayashi. Mas isso acho que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, né? Vamos dissertar um pouquinho sobre os outros personagens. Bem, outros personagens a gente tem a Shotacon, né? Não, calma. A gente tá esquecendo da outra das 3 protagonistas. Ah, sim, você quer falar logo dela? Eu acho que é importante, né? Primeiro a gente fala das protagonistas, depois a gente vai falando dos secundários. Beleza, então vamos falar da Loli mais amada, né? Nossa, do ano passado, retrasado, não lembro. Talvez seja a Loli mais amada dos últimos anos. Ali ela tá brigando com a Sagiri e Jiron Sensei, assim, fervorosamente, junto com a Megumin também. Exatamente. Se juntar as 3 ali, é os 3 iniciais, tá ligado? Sim. Mas eu acho que essa ainda é a mais aclamada. Vamos falar de Kamui Kana. E não é Kana. Quem fala Kana tá pronunciado errado. Tem 2 N's. Inclusive, se você observar no anime, eles chamam ela de Kana. Tipo, separa Kan e Na. Não é Kana, é Kana. Que, cara, é realmente algo, tipo, a coisa mais fofa desse anime, cara. Eu gosto muito dela como personagem. Apesar, prefiro a Toru a Kana. Eu não idolatro tanto a Kana como as outras pessoas idolatram, entende? Eu acho ela uma personagem muito boa, muito fofa. Tipo, eu gosto muito, tipo... ela chega próxima... É que nem o Alexandre do Jumentossauro fala, sabe? Que, tipo, ela faz você querer ter uma filha. Ela, no caso, é a terceira personagem que mais me deixa vontade de ter uma filha. A primeira é a Ushio e a segunda é a Hina-chan de Sangatsu no Lion. Mas enfim, isso falta para outros vídeos. Sim. Mas aqui eu tenho que abrir uma aspas pro pessoal para explicar essa situação da sua com a Toru e com a Kana. Quando você assistiu, você gostava muito mais da Kana. Isso é uma coisa que eu posso confirmar. Só que de tanto de eu falar da Toru, e eu usar esse argumento que você acabou de dizer, você começou a gostar mais da Toru também. Porque antes você só compartilhava coisa da Kana, era meme dela o tempo inteiro, era imagem dela o tempo inteiro. Jura? E eu falava, eu gosto dela, eu gosto muito da Kana também, só que a Toru é melhor, hein? Ó. Não, mas realmente agora eu acho bem mais a Toru, bem melhor que a Kana, cara, parando pra pensar. Eu gosto muito dela, acho muito fofa, mas ela é mais um meme. É porque a bacana, ela é muito aquele símbolo do que é bonitinho. As cenas com ela são muito bonitinhas. Ela é feito pra ser bonitinha, é feito pra ser moer. Aquelas cenas que ela, tipo, vai lá e tá comendo as coisas, fica fazendo coisa. É porque é bonitinho porque ela é uma criança. Ela, tipo, ela tem a atitude de uma criança mesmo. Então, acaba sendo bonitinho porque quando as crianças fazem isso de maneira geral, essas manhinhas, essas coisas meio manhosas, realmente é bonitinho. Mas sabe, eu acho que eu vou deixar isso mais pra frente, mas é uma coisa que realmente me incomoda, mas depois eu vou falar mais pra frente sobre isso. Tem muita coisa que me incomoda em Kobayashi no Maid Dragon, cara, mas deixa pra falar mais pra frente. Que mais de personagem que a gente tem pra falar? Você quer mais algo sobre a Kana? Vamos falar de um excelente personagem que é basicamente um tsundere enrustido que adora jogar videogame por motivos de convencimento humanos. Vamos falar de Fafnir. É interessante esse personagem, porque ele tem a mesma coisa da Toru, que ele odeia os humanos, ele sempre fica falando de extinguir os humanos, que ele também é um dragão, Isso, né? vale lembrar que ele também não é humano, tá, gente? Ele é um monstro, eu não lembro se ele é um dragão ou alguma outra coisa assim, mas ele não é humano. Apesar dos personagens terem formas humanoides, eles não são humanos. Tipo, o Fafnir, acho que é assim que pronuncia, não sei, ele é um demônio, um dragão, não lembro. Mas ele também tem aquele bagulho lá dele querer destruir os humanos e tudo. E aí ele conhece a Kobayashi dele é o Makoto.
que é aquele Isso, amigo de trabalho da Kobayashi. Eu acho bom a gente falar dos dois juntos, porque eles têm essa relação grande, sabe? sim. Porque esse Makoto aí, ele é o colega de trabalho da Kobayashi, que sempre anda bebendo com ele também. Ele é um Sim. otaku muito grande. Ele, inclusive, ele escreve, né? Ele Sim. escreve alguma coisa. Donjishi. Ele escreve etis, né? Não é que ele escreve eti, ele escreve Donjishi. Donjishi é qualquer história que o cara vai lá e escreve. Não necessariamente tem a ver com coisas de eti e hentai, mas... Entendi. É São, até digamos que, engraçado. Hã? São produções independentes, digamos assim. Exatamente, eu achava que era alguma coisa relacionada a eti, ou coisa do tipo. Mas é até engraçado que, tipo, esse Fafnir, ele começa a escrever meio que um livro, assim, de como, sei lá, destruir a humanidade, algum bagulho bem sombrio, assim, tá Sim. ligado? E aí tem um episódio que eles muito vão pra um evento de anime, aí os dois eles abrem Pra quem conhece um pouquinho mais, eles vão no Natsukomi. É o maior evento no Japão sobre real isso. Aquele esse que evento aí, tipo, é verídico? é real, é um evento mais popular no Japão. É une pessoa que não acaba mais, as filas são enormes. É o Anime Friends do Japão. Não, o Anime Friends eu diria que é 1/10 do que é o Natsukomi, cara. Cacete. Pô. Mas aí, tipo, eles vão nesse evento e cada um abre um stand, né? O Makoto abre o standzinho dele lá das ilustrações dele. E o Fafnir, ele abre o stand dele vendendo esse livro dele. E ninguém chega perto do stand dele, cara. Provavelmente por ele ser muito assustador e tal. É bem engraçado. É bem legal. Engraçado que nesse episódio também eles encontram outros monstros, né, que vieram no outro mundo, que ali eles podem ficar, digamos que uma forma parecida com o que eles são de verdade, sem medo nenhum, porque as pessoas vão achar que é um cosplay. É bem da hora isso daí. E é até engraçado quando alguns deles encontram a Toru e ela fala que ele é um dragão, e eles ficam com medo e saem correndo. É bem engraçado. E, cara, é da hora que, é que nem eu disse, tipo, o Makoto é o que a Kobayashi é pra Toru, pro Fafnir, Sim. sabe? Porque ele encontra o Makoto, ele começa a morar com ele também, e, tipo, ele começa a só gostar do Makoto como humano. Ele diz que ele é o único humano que presta. Sim. Porque eles começam a ter uma amizade, que eles começam a jogar, inclusive, eles começam a jogar Dark Souls, cara. Eles jogam Dark realmente. Souls. E tipo, o Fafnir, ele pega aquele vício, que ele sempre fica morrendo, e ele pega aquele vício de querer continuar pra saber o que tem lá no fundo e tal. Que aparece até um mímico, tá ligado? Que é aquele baú, monstro. É muito da hora, cara, é muito da hora. Bom, também temos nesse anime maravilhoso uma outra relação também entre dois personagens, onde um deles é um monstro, que é a Lukoa, aquela personagem com... Meu Deus, que tamanho de peito. Acho que exageraram um pouco, hein? Nossa, o peito é tipo três vezes o tamanho da cabeça dela. Com aquele... contra com aquele personagem que literalmente se chama Shouta. E é uma das coisas que, tipo, não é o que mais me incomoda, mas é um bagulho que eu acho meio desnecessário, que é meio que a relação eti entre os dois, cara. Eu concordo. E uma coisa que eu particularmente fico muito pistola ao pensar, me incomoda, mas não me incomoda tanto. Mas, por exemplo, quer ver como problematizar muito mais isso? Inverte o sexo dos dois. Em vez de ser uma mulher com uns peitos muito gigantes tentando abusar de um garotinho, e se fosse um cara muito musculoso e gostoso tentando abusar de uma garotinha? Não. Nossa, ia ser... Cara, ia revirar o mundo. Não ia chegar nem no Brasil, velho. Ia revirar o mundo. Todo mundo, mas como no caso inverteu, aí pode, né? Bom, eu acho meio escroto, mas tudo bem. Realmente. E eu acho bem desnecessário, só que é engraçado, tipo, não essas cenas específicas, mas tipo, tem umas cenas aí que são bem engraçadas, tipo, a escola. Porque, sabe uma coisa muito interessante que tem, cara? Uma das coisas que eu mais gosto do Kobayashi é o estilo que ele tem de peixe fora d'água, né? Que ele mostra a adaptação de personagens de fantasia no nosso mundo real. No mundo real. Eu gosto muito disso, eu acho isso muito da hora, cara. E uma das coisas mais da hora é a escola, que vai a Kanan. A Kana, aliás, Kanan. Kanan? Kanan? Opa! Rago! Oi! Como é que cara, mas a gente tá colocando muita referência que ninguém vai entender. Exato. Se você entendeu, cara, na moral. Mas como é que pronuncia? Você entendeu?
É Kana. Kana. Tem Kan e Na. Kana. Kana. A Kana, Isso. o Shota, a Ariko, que é outra personagem que tem umas cenas que me incomoda, né? Que eu ia até falar, eu acho que eu vou falar agora, que a gente pegou esse bagulho de Shota com, né? Eu vou falar também. Cara, me incomoda Ariko? muito. Pera, velho. Rico? Rico. É, Rico. Eita! Ah, eita, pode falar. A gente tenta sair do easter egg, mas o easter egg nos puxa de volta. Agora vamos falar. Então chama de Saikawa pra não ter perigo. Sai calma, beleza. Porque, cara, é um bagulho que me incomoda muito, velho. Uma das coisas que mais me incomodam em Kobayashi. Uma das poucas coisas, mas uma coisa que realmente me incomoda em Kobayashi. Que, tipo, isso é mais pessoal. Foi mais pra mim que isso aconteceu. Mas eu quase baixei a nota por causa disso, cara. Que são as cenas. Umas cenas específicas entre a Saikawa e a Kana. Que foi, tipo, que é meio que, cara, umas cenas muito forçadas também de eti entre as duas. Você já percebeu? Não é nem situação eti, porque não tenta sexualizar as duas. Mas é uma tentativa de fazer uma insinuação Yuri entre elas. Sim. Sabe? E tem uma cena que isso fica muito específico, que é quando ela tá no quarto lá. Não, nossa, cara, aquilo lá é muito... Nossa, eu não consigo... Basicamente, pra explicar o que aconteceu. A Saikawa, vale dizer, gente, a idade basicamente do Shota, da Saikawa, o que seria uma idade próxima da Kana, que na verdade não é a idade porque ela é um dragão, mas enfim, é basicamente alunos de Fundamental 1, tá? Então, tipo, eles deveriam ter ali entre torno de 10 anos, pra colocar uma idade próxima, assim, pra vocês entenderem do que estamos tratando. Uhum. Acontece uma coisa super comum, que é as duas amiguinhas, no caso, a Saikawa e a Kana, a Saikawa chama a Kana pra ir brincar na casa dela. Coisa super normal, entre crianças. E aí a Kana vai tranquilamente. Só que aí, digamos que a Saikawa, que é uma personagem que, até pra introduzir ela um pouquinho melhor aqui, que a gente acabou não, falando um pouquinho da introdução dela, a princípio ela tentava fazer meio que bullying com a Kana, porque a Kana ela se destacava muito nas notas e tudo mais, aí a Saikawa ficava falando que ela era sabichona, tentava trollar ela, só que aí a Kana meio que fingiu um choro ali pra meio que se defender, aí a Saikawa ficou com dó e elas se aproximaram e começaram a se tornar. E a Saikawa meio que ficou com um negócio de basicamente ter convulsões de fofura e overdoses perto da Kana quando a Kana fala ou faz alguma coisa bonitinha. E aí, basicamente, basicamente tem algumas insinuações um pouquinho mais ríspidas do que essas simples overdoses de fofura. Que essas overdoses são até cenas engraçadas, porque, tipo, a Kana faz alguma coisa bonitinha, ou fala alguma coisa bonitinha, e a Saikawa fica lá, assim. Mas tem algumas coisas um pouquinho mais pesadas, quanto, por exemplo, nessa situação onde as duas estavam brincando no parque, elas estavam jogando videogame, e aí a Kana sentou no colo da Saikawa. Até aí, tudo bem, entre aspas. Só que aí a Saikawa abraçou e falou que queria casar com a Kana. Meio que uma brincadeirazinha de criança. Isso, tipo, o problema do que aconteceu depois é que aí teve toda aquela coisa que a Kana se jogou em cima dela. Sim. E falou, então vamos nos conhecer melhor. Que é tipo uma frase que insinua em vários outros animes uma maturação sexual que eu particularmente odeio. Eu odeio esse tipo. Também, por exemplo, assim, eles poderiam até colocar algum tipo de insinuação. Quando eu disse esse negócio de maturação sexual, não quer dizer sexualização, é diferente. Eles não colocam uma cena num ângulo pra ficar mostrando determinada parte do corpo das personagens. Não é isso. São doidos. Mas no caso, exatamente, mas no caso, dá um indício ali que as duas poderiam ter algum tipo de relação amorosa. Que pra criança isso não se justifica nem um pouco. Não vamos nem entrar no... não, vamos nos casar é até normal, é tipo, pô, legal, isso, exatamente. Tava passando dos limites um pouquinho, sabe, que tava muito que, por exemplo, se a gente for trazer pra alguma realidade de alguns outros animes, é comum, por exemplo, às vezes você vê criancinhas, as meninas falando que vão casar com o pai, ou com o irmão mais velho, ou na escola falar com o professor, mas isso nunca é, tipo, levado realmente a sério. E aqui em Maid Dragon, eles tentaram, não que eles levaram a sério, mas eles tentaram esticar um pouquinho mais a piada e colocar um pouco de seriedade nisso.
Isso que caracterizou essa possível maturação sexual de duas crianças, no caso de um dragão e de uma criança. O que acabou ficando, na minha opinião, bem chato. Foi uma situação que eu particularmente não gostei. Eu sei que fizeram eu isso aquilo lá, porque cara. Eu quase baixei a nota por causa daquilo lá. Eu sei que teve muita gente que olhou isso e gostou, porque é uma insinuação, sei lá por quê. Eu não julgo as pessoas, não acho que a pessoa vai virar um pedófilo por causa disso, mas foi uma coisa que me incomodou justamente pelo clima leve que o anime tentou colocar a maior parte do tempo. Tem ali umas cenas de drama e tudo mais, mas esse tipo de cena foi uma coisa que eu não curtia, foi uma coisa pra mim que ficou desconexo com o anime. Porque pra mim, assim, eu não tenho problema com esse tipo de tratamento de tema, desde que ele seja tratado de uma maneira certa, de uma maneira verdadeira, não esse tipo de insinuação que aconteceu aqui e, por exemplo, o que acontece em Kodomono de Kan, pra quem já viu aquele meu nojento. Que não chega no nível de Kodomono de Kan, mas, assim, é semelhante, sabe? É parecido. Um nível bem mais baixo, mas é parecido. Sim. Mas voltando a Maid Dragon, que tem muita coisa boa. Que nós estamos falando de Slice of Life bobinhos, estamos, né? Basicamente, a gente acabou falando dos únicos 2 pontos ruins de Maid Dragon. Essas insinuações um pouquinho mais sérias, sem necessidade da Kanna e da Saikawa. E também aquela questão Shotakon da Lukoa com o Shouta. Mas tirando isso, o anime é só alegria, cara. Ele é muito bonitinho, as cenas são excelentes. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita, cara? É tipo a família que se forma ali, sabe? Tipo, como se os pais da Kanna fossem a Toru e a Kobayashi. Que também rola um romancezinho lá, mas isso daí eu relevo, porque eu não acho tão ruim assim. Apesar de eu não gostar de Yuri. É que nesse caso, o romance aqui... Primeiro que não era entre duas crianças, então não é já tão pesado. E esse propriamente foi tratado de uma maneira bem bobinha, sabe? Foi tipo muito mais uma... Como é que eu posso dizer? Uma boa relação entre duas mulheres, onde uma das duas... É até uma cena engraçada que a Toru fala que ama a Kobayashi sexualmente, até bem engraçado. Foi um meme que se espalhou muito na época que o anime foi lançado, e até hoje ainda tem algumas pessoas que compartilham esse meme. É que você nem está dizendo quando a gente tava gravando de Gabriel Dropout, que tipo, o meme é que cada temporada tem meio que ser o showdozinho assim pra fazer meme, sabe? E na temporada, no caso foi Kobayashi no Maid Dragon. Foi. Até porque também vale falar mais um mérito muito grande de Maid Dragon, é que ele surgiu para meio que resgatar um pouco dos grandes sucessos da Kyoto Animation que foram lançados ali no início dos anos 2000, até antes da década de 2010, que eram aqueles animes com características de personagens carismáticas, na maioria das vezes bem simples, e com uma comédia, um slice of life cômico bem bobinho. Foi assim, por exemplo, com Keion, foi assim com Suzumiya Haruhi, sabe? A essência da Kyoto Animation, também alguns outros que tinham bastante dessa essência, como por exemplo o Chunibyo, que tinha uma parte mais séria, mas também tinha muito dessa parte cômica, bobinha, de slice of life, com Kyokai no Karata também, um pouquinho mais recente também, mas também com essa essência, e tinha se perdido isso. A Kyoto Animation não tinha mais feito algum anime nesse estilo. Tinha investido em Free, investiu em Hibiki Euphonio, que é um anime excelente, deu uma furada ali em Musaige no Phantom World, que é muito ruim, também tentou investir em uma coisa bem mais dramática, como por exemplo o filme de Koe no Katachi, e aí depois ela voltou a essa essência brincalhona, bobinha, de Slice of Life, com o Maid Dragon. Tanto que foi um belo marco, foi um belo símbolo da Kyoto Animation trazer essa essência de volta. Foi, digamos que assim, o anime certo pra hora certa. Exatamente. E eu gosto bastante também, apesar dos erros que eu aponto, assim, que são bem pequenos, assim, tipo... Não é que são pequenos, mas é que dá pra relevar, por conta que eu gosto desse estilo peixe fora d'água, que mexe com Kobayashi. Eu gosto da família que mostra. Aquele episódio da escola lá, que tem aquela corrida, sabe? Você lembra disso? Nossa, muito bonitinho. É muito fofinho aquilo lá, eu gosto bastante daquilo. Mas, tipo, eu gosto bastante, no geral, de Kobayashi. E também tem outra personagem aqui que eu acabei de ver, só que, tipo, cara, não tem nem o que falar com ela. Porque, quem sabe, uma segunda temporada a gente volta a comentar, né, de Kobayashi. A Elma? Ela aparece no último episódio, né? Ela aparece num dos últimos episódios e, sim, mano, eu sinceramente nem dou muita bola pra ela. A única coisa que eu achei bonitinha é que ela tem uma tara por comida. Tipo, ela vê uma comida nova e vai atrás no mesmo momento pra comer. É verdade, tem essa. Mas...
Cara, eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre Kobayashi no Maid Dragon, velho. Ah, eu tenho mais algumas coisinhas assim. Então, por favor. Como, por exemplo, aquele episódio mega fofo que Ah, mano, elas só foram... uma coisa. Alguma coisa que eu acabei de ver, a dubladora da Elma, ela fez a dublagem da Aoba no New Game. Só algum... É Yuki Takada? É, Yuki Sakada. Ah, acertei. Inclusive ela tá fazendo também a... Ela tá fazendo algum personagem agora. Eu esqueci agora quem que ela tá fazendo. Ah, ela tá fazendo também do anime Yuri agora. Tá lançando a temporada atual que a gente tava fazendo esse vídeo. Yagete Kimi ni Naru. Mas enfim, voltando. Um episódio muito bonitinho. É um episódio que todo o pessoal lá, a Kana, a Saikawa, o Shouta, porque todos eles meio que formaram uma família de famílias. Eles tinham suas famílias, assim, localizadas, a Kana com a Toru e a Kobayashi, o Shouta com a Lukoa, o Fafnir com o outro lá, o Makoto, mas eles acabaram formando meio que uma grande família de famílias. E tem um episódio onde todos esse pessoal, eles meio que vão fazer uma apresentação, se não me engano, que era para uns velhinhos lá, que eles fazem tipo um teatrinho. É muito bonitinho. Que a Kana vai lá, faz aquele papel com um negocinho dos fósforos. É bem bonitinho. Na verdade, tem isso em vários animes, esse bagulho da garota dos fósforos, né? Que é bem famoso. Sim, sim. Keion, você falou isso, eu lembrei de Keion também, mas deixa isso pra outro podcast. Deixa pro podcast de Keion. E também eu acho que é bem importante, até puxar uma coisa que você trouxe no início dessa nossa conversa sobre Maid Dragon, que a gente acabou não falando mais, eu acho que é o momento certo pra falar, já que a gente já tá se encaminhando pro final. É sobre aquele último episódio onde foi provado que um humano assalariado comum japonês pode enfrentar de igual para igual um dragão lendário capaz de destruir universos. Exatamente. Por favor, explica um pouquinho mais sobre isso pra... Eu lembro, basicamente o que eu lembro, né, desse episódio é que, tipo, o pai da Kobayashi no Toru, que é um dragão milenar gigantesco, ele acaba partindo em busca dela, né, pra ela voltar pro mundo dela. E acaba dando todo aquele drama, né, entre ela e o pai dela. Eu não lembro direito, tipo, eu sei que dá um drama entre ela e a Kobayashi, porque ela não quer que a Toru volte, só que a Toru fala que ela tem que tomar cuidado com o pai dela. Eu não lembro direito, cara. Basicamente criou-se um drama, porque criou-se uma situação de perigo em cima da Kobayashi, porque o pai da Toru é muito poderoso. Ele é até mais poderoso que a Toru, que já era visto como um dragão muito forte. E ali a Toru meio que se viu obrigada a voltar no próprio mundo, pro mundo onde ela realmente pertencia, entre aspas, né, no mundo onde ela nasceu, para poder proteger a Kobayashi, para que não acontecesse nenhuma coisa com ela. Só que aí ela iria sacrificar os momentos mais felizes que ela criou junto com a Kobayashi. Inclusive, o pai da Toru, ele joga uma frase muito forte, onde ele diz: você vai viver por milhares de anos, e essa humana com qual você está brincando de família, em 1 século estará morta, e aí você não poderá fazer nada por isso. Verdade. Cara, foi uma coisa muito pesada, se você for parar pra pensar, porque ali ele basicamente tá... Porque pra Toru, se a gente fosse parar pra pensar, aquilo é uma coisa muito momentânea, é uma coisa rápida. É coisa, por exemplo, você tá vivendo com 1 ano com uma pessoa sabendo que ela vai morrer no ano seguinte, basicamente pra gente que é humano, seria basicamente isso pra Toru. E ali ele joga isso na cara e a Toru fica muito triste. E quando ela se decide em ir embora pra tentar proteger a Kobayashi, e a Kobayashi percebe isso, cara, é simplesmente lindo que a Kobayashi pega todo aquele toba na mão que qualquer humano são e consciente teria, e vai enfrentar o dragãozão lá. Ela vai dar uma lição de moral ao dragão, velho. Sabendo que ele poderia matá-la a qualquer momento, ela dá uma lição de moral, mostrando que, por mais que a Toru tivesse nascido naquele mundo, no outro mundo, o lugar onde ela realmente pertencia, o lugar onde a Toru poderia ser mais feliz,
até dando uma humanizada num dragão, mostrando que mesmo entre dragões ser feliz é uma coisa importante. Tá certo que dragões não existem, mas esse conceito de uma coisa não humana ser feliz é uma coisa que às vezes falta a gente, né? Uma pulguinha atrás da orelha da gente pensar. Aí, às vezes a gente pode pensar um pouquinho na felicidade de outras pessoas e de outros animais aí também, né? Animais e por aí que vai, para tratar melhor os outros seres vivos, por assim dizer. E no final disso tudo, o pai da Toru é convencido e a Toru consegue ficar por mais um tempo junto da Kobayashi e continuar formando aquela família maravilhosa que a gente tem em Maid Dragon, que realmente é o ponto mais alto do anime, como você disse. Eu realmente gostaria, cara, de uma segunda temporada. Mas aí que tá, pra finalizar eu quero deixar a pergunta aí pra você. O que merece mais uma segunda temporada? Gabriel Dropout, Kobayashi ou Blend S? Ou Maru-chan com uma terceira temporada? Eu acho que o que eu vou usar um termo, eu vou usar uma análise um pouquinho mais narrativa do que propriamente de gosto. Kobayashi, ele meio que conseguiu dar um, entre aspas, mini fechamento para as coisas que ele propôs. Mas tem nos primeiros que acontecer ainda, tipo, ele introduziu novos personagens. Tem bastante coisa para acontecer, mas as principais coisas ali, as coisas que a gente principalmente queria ver, ele deu uma boa, não diria fechada, mas ele a temporada fechou bem alguma dessas coisas. Exatamente. Mesma coisa com Gabriel Dropout, que basicamente tem capacidade de cada temporada ter uma nova piada, por assim dizer, mas a piada de Gabriel Dropout foi bem fechadinha na temporada que ele teve. Já Blend S e o Maru-chan foi o contrário. Ele deixou bastante coisa aberta. Ele fechou algumas coisas, mas ele deixou alguma coisa mais aberta. E aí, pelo critério de gosto, eu colocaria esses dois como... Por critério narrativo, eu colocaria esses dois. E aí, por critério de gosto, eu escolheria o Maru-chan, que eu gosto mais. Eu acho que eu escolheria Gabriel Dropout, cara. Eu gosto pra caramba. Eu acho que foi um dos animes mais divertidos que eu já assisti. E eu acho que merece. Só que eu também acho, eu concordo com o que você disse, em critério de gosto, tô falando. Agora, em critério de narrativa, eu acho que eu daria uma pra tipo... Não é necessariamente que, vai escolher um e o resto não vai ter. Só que, tipo, pra ter agora... Eu acho que seria Blend S. Já que o Maru-chan já tem as suas 2 temporadas, eu acho que a gente poderia esperar um pouquinho mais pra terceira e abrir uma nova de Blend S, que eu acho incrível também, que é outro anime que a gente pode falar mais pra frente. No caso de Blend S, é mais por uma questão de falta de material, né? Eu não sei em que pé que tá o Maru agora, mas o Blend S nem tem material pra adaptar. Eles chegaram bem próximo do que tá sendo lançado, então nem tem o que adaptar. É bem possível que daqui uns 2 anos eles até anunciem uma nova temporada. Mas vai demorar bastante. Vai. Mas Blend S é o termo que a gente pode falar, mas não vai ser neste podcast, porque nós já demos bastante tempo, acho que deu quase 1h20 aqui da gente falando dos animes. O tempo urge, amigo. Exatamente. E eu acho que dá pra gente finalizar por aqui, o que você acha? Eu acho que foi bem satisfatório, eu consegui... foi um debate, uma conversa, melhor dizendo, bem produtiva e saudável sobre 2 animes filosoficamente idiotas e fofos. Exatamente. E fica aí de recomendação os 2, pra quem quiser ver, principalmente o Maru, um anime bem leve e bem bobinho, só simplesmente pra você ficar naquele clima zen e gostoso, e o Kobayashi, o Maid Dragon, pra você ter alguns draminhas que é legal de você pensar algumas coisinhas que eles propõem ali, e também uma comédia bem engraçada também. É um anime que 2 animes que eu recomendo pra qualquer pessoa assistir. Certamente. Então posso fazer as honras aqui dessa vez, pra finalizar? Por gentileza. Então, muito obrigado aí pra você que ouviu este podcast aqui, nosso segundo podcast sobre animes e Slice of Life bobinhos, que tanto a gente ama e retardados. E a gente vai fazer sim uma segunda parte deste também. Já estamos com uma segunda parte do anime de drama pronto, que a gente vai falar sobre Clannad. Aguarde eles, logo eles estarão sendo postados aí. E muito obrigado, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva.
deixe o seu like no vídeo aí, compartilhe com seus amigos. Eu acho que é uma das coisas mais importantes é você compartilhar, pra que mais gente consiga ter a honra de conhecer essa merda. E cara, e deixa o comentário, que eu acho bem interessante. Eu gosto muito de ler comentário, cara. Eu acho até mais importante que like, você comentar aí, pra você dizer que você gostou, que você não gostou. Mas é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Alô pessoal, até o próximo vídeo. Bem-vindos ao canal.